Aula 2. Conteúdo: áreas de figuras planas. Habilidade: Descritor 11. Resolver problema envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. Olá, aqui é o professor Leandro Anjos e estamos no nosso momento Saber Mais, com uma ideia bem interessante sobre áreas de figuras planas. Então, o nosso objetivo é compreender, como se calcula a área de uma figura plana. No caso, o losango, a nossa figura plana é chamada de losango. E o losango é uma figura plana incomum, tá? Porque das outras figuras planas, dos outros quadriláteros, figuras com 4 lados, nós temos características de base, altura, largura, comprimento, e a maioria dos alunos sentem facilidade de compreender isso. O que é uma base, o que é uma altura, o que é um comprimento e o que é uma largura. Já no losango, nessa figura interessante, para se calcular a área, nós devemos focar nas diagonais. Tá? Então, o losango é uma figura plana, bem interessante, com uma característica comum, mas para calcular a área de losango, nós temos que conhecer as duas diagonais. Uma chamamos de diagonal maior e a outra chamamos de diagonal menor. Professor, não estou entendendo. Vamos observar a figura e compreender onde está localizada aí as duas diagonais. A primeira diagonal, é chamada de diagonal maior, representada pelo D maiúsculo. Bem legal. A segunda diagonal, destacada em vermelho na figura, é chamada de diagonal menor. Essa diagonal menor, tranquilo, já sei que é bem simples, diagonal maior por ser a maior diagonal, diagonal menor por ser a menor diagonal. E a área, olha só como é importante, a área de um losango é dada pela multiplicação, das duas diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor. Então essa multiplicação, ela tem que ser dividida por 2. Então uma área de um losango, diferente aí dos outros quadriláteros, ela não é dada por base vezes altura, não. Ela é dada por diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Ok? Nós temos aí um probleminha, uma questão simples para aplicar essa fórmula. Nós temos aí, calcule a área de um losango com diagonais 10 centímetros e 5 centímetros. Vamos aí para o nosso quadro digital, nossa TV interativa, para resolver esse problema que é bem simples. Olha que interessante. Eu posso apenas, conhecendo o losango, sabendo que o losango tem duas diagonais, uma é a diagonal maior, que eu vou representar pela letra D, mas D maiúscula, eu sei que o diagonal maior aí é 10 centímetros. Diagonais 10 centímetros e 5, 5 é diagonal menor, eu faço um D minúsculo, 5 centímetros. Então observe, eu preciso dessas duas informações básicas para compreender o cálculo da área de um losango. Então, diagonal maior, diagonal menor. A fórmula é assim, a área, você pode colocar um L subscrito, que fica bem interessante. A área de um losango é dada pela seguinte fórmula: diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Agora é só substituição, 10 vezes a diagonal menor, 5, dividido por 2. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Mas 25 o quê?
Observem que a unidade é centímetro. Centímetro vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Lembrando que quando estamos nos referindo à área, a unidade sempre é ao quadrado, tá? Olha, eu vou... Observem que eu nem desenhei o losango, não desenhei o losango, não fiz o desenho do losango, porque eu apenas abstraí, eu imaginei a figura, interpretei o enunciado e descobri que a diagonal maior é 10 e a diagonal menor é 5. Mas para quem sente dificuldade de abstrair, o desenho da figura ajuda muito, tá? Nós temos aí um losango, tá? Bem interessante, onde a diagonal maior, observem, diagonal maior em azul, e eu posso, né, fazer em vermelho aí a outra diagonal, né? Diagonal menor, né? O vermelho. Então, observem que nós temos aí as duas diagonais. A maior com 10 centímetros e a menor com 5 centímetros. Essas duas informações são muito importantes, tá? Nós temos a diagonal maior, diagonal menor, e sabemos que a fórmula da área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, é bem simples. Olha que interessante. O losango, para se calcular a área de um losango, é diferente. Eu não tenho que me preocupar com base nem com altura, com largura ou comprimento. É um quadrilátero. É uma figura plana com 4 lados. Mas para calcular a área de um losango, eu preciso dessas duas informações. Primeiro, a diagonal maior. Segundo, a diagonal menor. Lembrando que a fórmula é área de um losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, fica fácil encontrar aí o resultado da área de um losango. Lembrando, quando eu estou calculando a área, a unidade é sempre ao quadrado. Nós temos aí uma ideia agora sobre alguns quadriláteros que são bem interessantes, que vocês podem até compreender as diferenças entre os quadriláteros. Nós sabemos que um quadrilátero é uma figura plana com 4 lados. Porém, os quadriláteros recebem alguns nomes. Nós temos aí o retângulo, nós temos o quadrado e nós temos o losango. Olha que interessante. Nós temos aí 3 nomes, 3 quadriláteros, tá? Mas por sua definição, existe uma definição para cada um. Então, vamos observar essas definições. Primeiro, olha, o retângulo. Um retângulo possui 4 ângulos retos, né? Segundo, nós temos o losango. Possui 4 lados congruentes. Já é diferente, ó, o losango do retângulo já é bem diferente. Terceiro, quadrado possui 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. E lá embaixo tem um lema bem interessante, ó. Todo quadrado é um retângulo e também um losango, conforme mostra as definições acima, tá? Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um losango. Perfeito isso. Só que a volta não é verdadeira, tá? Todo retângulo é quadrado? Não. Todo losango é quadrado? Não. Vou ao quadro digital, nós vamos desenhar essas figuras e observar a característica de cada um, tá? Vamos para a primeira figura, que ele fala que o retângulo, ele tem 4 ângulos retos, tá? 4 ângulos retos. Dica, ângulo reto, para quem não lembra, é aquele ângulo que tem um quadradinho. Ele tem esse nome de reto porque significa 90 graus, tá? Ou seja, a medida de um ângulo reto é 90 graus. E qual é a característica do retângulo? Ter lados paralelos
congruentes. Olha esse nome, congruente. Congruente vem de mesma medida. Mais 4 ângulos retos. Essa é a condição básica para um retângulo, né? Nós temos aí 4 ângulos retos. Né? 4 ângulos retos. Olha outra característica. Seus lados paralelos têm a mesma medida. Então, se esse lado tem 10 metros, o de cima, o paralelo a ele também, né, tem 10 metros. Olha, se aqui tem 5 metros, né, ó, o lado paralelo a ele também tem 5 metros. Então essas são as duas características principais do retângulo. Vamos para o losango, né? Até chegar no quadrado. A condição do losango existir é a seguinte: ter 4 lados congruentes. Tá? Ter 4 lados congruentes. Então, ó, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Ou seja, 4 lados congruentes. O que acontece com isso? O que é congruente? Mesma medida. Nós temos aí uma figura que possui a mesma medida nos 4 lados. Ou seja, isso aqui é 2 centímetros, ou 2 metros, ó, 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. Olha a característica do losango. 4 lados com a mesma medida. Isso significa congruentes. Agora vamos para uma figura especial, tá? Que é o quadrado. Deixa eu só selecionar aqui. Vou selecionar essa parte. E vamos para o quadrado, né? Olha só que interessante, ó. O quadrado, tá? Ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, todos os lados do quadrado são congruentes. Como assim, professor? Ó, isso aqui é 4 metros, o outro lado é 4 metros, o outro lado também é 4 metros e o último lado também é 4 metros. Mas olha outra característica do quadrado, né? Vou mostrar retângulo, losango, e o quadrado também possui aí os 4 ângulos retos. Então esse aqui é o quadrado. Nós temos aí o retângulo. Retângulo. 4 ângulos retos. 4 ângulos com 90 graus. Losango. Basta ter 4 lados congruentes. 4 lados com a mesma medida. Quadrado. Quadrado é uma figura plana onde nós temos aí 4 lados congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também são retos, têm a mesma medida, 90 graus. Mas olha só o curioso. Olha que interessante também, né? Além dessas informações, nós temos as fórmulas para calcular a área dessas figuras, né? Então, observem. Nós temos aqui no retângulo, ó, um Bzinho chamado de base, uma H chamada de altura, né? Essa base, ela pode também ser chamada de comprimento, largura, dependendo da figura, tá? O quadrado é lado e é lado. Mas nós sabemos que no losango nós temos duas características.
diagonal menor e diagonal maior. Então, a área do retângulo é base vezes altura. A área do quadrado é base vezes altura. Só que a base é o lado, a altura também é lado, e lado vezes lado, lado ao quadrado. E a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, era exatamente isso que eu estava afirmando para vocês. Então, nós estamos compreendendo que nós temos aí figuras planas, que são chamadas de quadrilátero. Quadrilátero de uma forma geral, tá? Basta ter 4 lados, né? Sendo polígono, né? É chamado de 4 lados, quadriláteros, tem 4 lados. Porém, os quadriláteros têm, né, subdivisões, têm características comuns. Olha, quando tem 4 ângulos retos, nós chamamos de retângulo. 4 ângulos retos e os lados paralelos com a mesma medida. Tranquilo, é chamado de retângulo. Quadrado. Olha, o quadrado ele tem os 4 ângulos medindo 90 graus e os 4 lados também, né, 90 graus. 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos com 90 graus. Perfeito. E por último, o losango, né? Nós temos o losango, que para calcular a área, né, é diferente, né? Para existir um losango, basta que os 4 lados sejam congruentes. Tranquilo. Mas a área do retângulo, base vezes altura. A área de um quadrado, né, base vezes altura, que é L, lado vezes o lado ao quadrado. Tranquilo. Mas o losango não. O losango é uma figura onde para calcular a área é diferente. Eu tenho que compreender o que? Diagonal maior, diagonal menor, faço a multiplicação das diagonais e, né, efetuo a divisão por 2. Tá? Uma curiosidade dos quadriláteros é que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre será 360 graus. E que em todo quadrilátero nós temos aí 2 diagonais. É por isso que no losango nós temos uma diagonal maior e uma diagonal menor. No quadrado, as diagonais têm o mesmo tamanho. Não é nem diagonal maior nem menor. Tem o mesmo tamanho, são congruentes. E no retângulo também nós temos aí uma figura também chamada de quadrilátero, de forma geral, porém tem daí duas diagonais com a mesma medida. Então olha que interessante, as pessoas só se deparam com retângulo, só se deparam com quadrado. Ah, quadrilátero, cite um quadrilátero. Retângulo, quadrado. Então, nós temos aí um super interessante, inclusive faz parte da nossa bandeira, né? Nossa bandeira, do nosso país, que representa o nosso país, né? Que é o losango, né? Então, o losango é um quadrilátero que, para calcular a área, eu tenho que conhecer as 2 diagonais. Agora, nós temos um exercício que é para que vocês possam, né, mostrar aí o que vocês aprenderam sobre os quadriláteros e, em especial, o losango. Vamos lá? Nossa atividade é: qual é a medida da área de um losango com diagonais 20 centímetros e 10 centímetros? Temos agora um momento para comparar essas informações, né? Eu vou tentar resolver aí de 3 formas diferentes, né, para que todos consigam entender as diversas maneiras que os nossos colegas falaram aí a resolução, tá? E agora a nossa TV interativa. A primeira maneira, bem clássica, é já utilizar a fórmula, né? A área do losango diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E sabemos que a diagonal maior é 20 vezes
a diagonal menor, que é 10, dividido por 2. 20 vezes 10, 200. 200 dividido por 2, 200 dividido por 2, 100. Sabemos que centímetro vezes centímetros é centímetro ao quadrado. Então essa é a primeira resolução, tranquilo, sem problema nenhum. A segunda resolução, que foi comentada, né, foi compartilhada pelos nossos colegas, falava o seguinte, ó, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, né? Porém, o desenvolvimento, houve uma simplificação, tá? Ó, 20 dividido por 2 vezes 10. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 10 é igual a 100 centímetros quadrados, né? A unidade sempre ao quadrado. Então, a primeira, tranquilo, né? A segunda, bem tranquila também, utilizando o recurso de simplificar a fração. E nos nossos colegas de Alvarães, eles falaram que dividiram o losango em triângulos, né? Em 4 triângulos. Vamos tentar compreender isso? Deixa eu selecionar essas informações. Nós já sabemos que o resultado é 100 centímetros quadrados. E vamos desenhar aí o nosso losango, né? Vou fazer ele pequenininho aqui só para ilustrar. Olha que legal. Eu posso ter aqui, ó, a primeira diagonal, tranquilo. E a segunda diagonal. Olha que legal. Eu vou destacar agora essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou destacar essa parte aqui, ó. Vou fazer um zoom, tá? Vou pintar aqui ele de azul, preto. Tá aí. Vou destacar esse triângulo preto. Vou fazer ele aqui, ó. Então o que acontece? Olha, estou destacando o triângulo, bem bonitinho. Tranquilo, ó. Mas olha o que acontece. A diagonal maior é 20, então significa que ela foi dividida em duas partes. Foi dividida em duas partes. Ó, 10 e 10. 10 mais 10, 20. Então essa base do triângulo é 10 centímetros. A diagonal menor, que é 10, foi dividida em duas iguais. Então fica 5 e 5. 5 mais 5, 10. Então nós sabemos aqui que a altura do triângulo é 5. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? É 10. Quem é a altura? 5. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é 10 vezes 5, 50, dividido por 2. Isso é igual a 25 centímetros quadrados. Porém, nós temos 4 triângulos iguais. Eu só vou mudar a cor deles para que vocês possam compreender isso. Tá, ó. 4 triângulos iguais não, com a mesma medida, tá? Vou até mudar as cores para que fique claro e evidente que nós temos aí 4 triângulos aí com a mesma área. Então a área do losango, como os nossos colegas enxergaram, a área do losango, né, é 4 vezes a medida da área do triângulo. Então o que acontece? A área do losango é
4 vezes 25, que é igual, né, a 100 centímetros quadrados. O nosso colega, ele falou 4 vezes, mas 4 adições. 4 vezes 25 é a mesma coisa que eu pegar 25, mais 25, mais 25, 1, 2, 3, mais 25, tá? Então, ó, triângulo preto, 25, triângulo vermelho, 25, triângulo azul, 25 e o outro triângulo vermelho, 25. Totalizando 100 centímetros quadrados. Olha que legal. Essa é uma informação bem legal. Uma visão diferente aí do losango. Está certíssimo também. Você só faz escolher aí o que você acha mais interessante, tá? Então deixa eu só novamente desenhar o losango aqui para vocês. E o que é interessante no losango, né, lembrando, recapitulando, é as diagonais, tá? Então nós temos aí os dois elementos principais dessa figura, né, que é o losango, que são as suas diagonais, a medida das diagonais. Bzão e o Dzinho, tá? Lembrando que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do retângulo, observa que eu coloco sempre a primeira letra, né? Muito legal. A área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, base vezes altura. E a área do T, triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, o único que não se fala em base nem altura, né, é o losango, né? É um quadrilátero interessante, é uma figura bem interessante, figura plana. E as pessoas, quando estudam geometria, acabam deixando de lado aí uma figura muito importante e uma figura até bonitinha, com 4 lados congruentes. Então, recapitulando, conseguimos em 20 minutos e mais 10 de exercícios, né? E com esses 10 minutos muito importantes também da nossa interatividade, no momento de compartilhar informações, conseguimos compreender muita coisa sobre os quadriláteros e em especial sobre o losango. Então, por hoje, né, nós estamos terminando, mas continua aí na semana que vem com muito mais Saber Mais.